Durante sessão remota da Câmara dos Deputados, o deputado General Girão fez duras críticas ao ativismo de ministros do Supremo Tribunal Federal e, em especial, ao ministro Gilmar Mendes. O deputado disse: a frase de Maquiavel de que os fins justificam os meios não pode mais ser aceita no mundo atual. Girão lembrou que o ataque do ministro às Forças Armadas ocorreu pouco após a divulgação de uma denúncia de corrupção contra o presidente do Supremo. O deputado apresentou outros casos de ativismo político e afirmou que é necessário que o Senado tome providências contra o ativismo de alguns ministros. Assista. Boa tarde, nobre deputado presidente da mesa. Satisfação aí observá-lo aí conduzindo os trabalhos. Eu gostaria de fazer uso da palavra, estou sendo bem ouvido, né? Para poder fazer um contraponto, na verdade um desagravo a esse absurdo que o ministro Gilmar Mendes, que não faz por merecer o cargo que ocupa, citou em relação às Forças Armadas. Eu fiz aqui um pequeno texto, me permita, inclusive, pedir que ele seja depois colocado aí nas mídias aí da Câmara dos Deputados. É o novo príncipe. A frase de Maquiavel, tá certo, afirmando que os fins justificam os meios, não pode mais ser aceita no mundo atual. O STF tem agido de uma forma que deveria ser repensada pelas autoridades dessa Corte Suprema, as atuais e as antigas. As ações são caracterizadas como sendo uma caixinha de surpresa. A população brasileira hoje, quando ouve a palavra STF, já começa a achar que é brincadeira. Nessa última semana, uma denúncia envolvendo um dos membros, o ministro Gilmar Mendes, resolveu, no espasmo de autoritarismo, insanidade, atacar as Forças Armadas na pessoa do Exército Brasileiro, acusando levianamente de estar participando de um genocídio. Isso é um absurdo. Esse discurso é um discurso político praticado pela esquerda e pela oposição nessa casa, lamentavelmente, que deveriam, sim, ter a sua imunidade parlamentar preservada, claro, com certeza absoluta, assim como a nossa não está sendo agora na investigação feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Eles estão tendo essa imunidade parlamentar preservada, o artigo 53 é bem obedecido. Mas, nesse caso aqui, pelo amor de Deus, não é possível um ativismo político dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente não pode aceitar isso daí. Na verdade, o ministro, quando se referiu, queria atacar o próprio presidente da República, que repetidamente, por petistas aí, por políticos de esquerda, é acusado de ser genocida. É lamentável isso daí. Discurso político feito por um ministro da alta corte. Onde nós vamos parar? Agora, o pior não é isso, senhor presidente e demais colegas deputados. Ele fez esse discurso no momento que a mídia omitiu a delação premiada do Marcelo Odebrecht envolvendo o presidente do Supremo por corrupção, por ter recebido benefícios e sei lá mais o quê. Então, é lamentável que essa orquestração entre eles ali, isso esteja servindo para desviar o foco nosso da casa, ou talvez até da grande mídia, tá certo? Nós não podemos aceitar isso daí. Como é que pode nós aceitarmos calados a agressão que está sendo sofrida a deputados e um senador? A casa está calada, o Senado está calado, e é o Senado Federal, de acordo com o artigo 52, é que tem a competência exclusiva de processar e julgar ministros do STF que estejam agindo fora das suas competências. Então, eu lamento muito, eu gostaria de pedir que essas minhas palavras fossem lidas na Voz do Brasil, porque eu assumo a responsabilidade dessas palavras, porque como militar da reserva e como deputado federal, eu tenho o direito de expressar o sentimento daqueles que me elegeram, que me colocaram aqui no Congresso Nacional para falar as verdades, para reagir a esses abusos de autoridade que são caracterizados por essas autoridades que, infelizmente, não fazem por honrar o termo ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. E eu gostaria de aproveitar o momento, senhor presidente, para dizer o seguinte: nenhuma ditadura é boa para o Brasil, nenhuma ditadura será boa para o Brasil, muito menos a ditadura do judiciário. O que nós estamos vendo, e agora parece que está sendo ensaiado aí um pedido de desculpas por parte do ministro Gilmar Mendes, com mais não sei quem. Olha, a agressão que foi cometida contra as Forças Armadas, especialmente o Exército, foi muito grande. Nós temos exemplos e mais exemplos aí de ministérios que são conduzidos por gestores que são gestores. Quem tem capacidade de fazer gestão é só o cara ser administrador, e todo militar que chega a coronel, com certeza absoluta, ele tem o reconhecimento de ser administrador, ainda mais um general que já teve vários comandos pela frente, como o general Pazuello. Então eu lamento que a oposição esteja fazendo
orquestração em cima disso. O Ministério da Saúde está fazendo um excelente trabalho, a gente só não está conseguindo debelar mais os índices de mortes, porque a decisão ficou com os governadores de estado e com os prefeitos. O próprio STF foi quem delimitou que essa decisão não cabia ao presidente Bolsonaro. E é ao presidente Bolsonaro que está sendo apresentada a conta. Então, por favor, o pessoal da oposição aí, o pessoal da esquerda, por favor, não vamos insistir nisso daí. Isso maltrata a população. Vocês estão pregando uma mentira, tentando fazer com que essa mentira se transforme em verdade, mas ela é totalmente injusta e mentirosa. Tá certo? Eu lamento, mais uma vez, senhor presidente, que a gente esteja vivenciando esse ativismo político dentro de alguns órgãos, especialmente na Suprema Corte. A Suprema Corte deveria honrar o seu papel, obedecer à liturgia do cargo, fazer por merecer serem chamados de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é possível que a gente continue assim. E eu gostaria de adiantar, senhor presidente, amanhã eu estarei entregando à Procuradoria-Geral da Câmara listamos as principais razões nossas para podermos nos contrapor a esse inquérito absurdo contra a liberdade e a favor da censura. Esses dois inquéritos que o Supremo Tribunal está fazendo, eles precisam ser encerrados porque eles não fazem parte de um regime democrático. Muito obrigado, senhor presidente. Olá pessoal, deputada federal Bia Kicis. Eu vim falar aqui com vocês sobre um dos temas mais importantes sobre o qual eu dedico meu mandato, que é o combate ao ativismo judicial. E nós estamos agora vivendo um momento muito crítico com relação a isso, quando esse ativismo ele advém diretamente de ministros do Supremo Tribunal Federal. Somente esses últimos dias nós tivemos 2 exemplos muito graves de ativismo. O que é o ativismo? O ativismo é quando o juiz ele se substitui ao legislador e ao invés de simplesmente fazer o seu papel de aplicar a lei, ou no caso até do Supremo, a Constituição, ao caso concreto, aos processos sobre os quais o juiz se debruça, que chegam ao juiz mediante provocação de uma parte interessada, o juiz começa a falar e decidir sobre questões políticas que não estão nos autos. Então nós tivemos essa semana o ministro Gilmar Mendes, numa entrevista, numa declaração, dizer o seguinte, que é preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável, é preciso pôr fim a isso. Então, a gente fica pensando assim, de que genocídio, em primeiro lugar, o ministro está falando, né? Porque nós vivemos, nos últimos governos, um genocídio, aí sim, verdadeiro, de jovens, né, de negros, de pessoas pobres, que têm sido assassinadas, e não só negros e pobres, mas toda a sociedade, que realmente nessas camadas mais pobres da sociedade aumenta a violência, né? Mas pessoas de todas as camadas sociais, de todos os níveis intelectuais, de todas as profissões, têm sido vítimas, sim, de assassinatos, 60 mil pessoas por ano, sem que o Estado tenha sido capaz de proteger essas pessoas. Aí a gente pode falar de genocídio, mas no governo atual, que genocídio é esse? Quem é que está cometendo genocídio junto com o Exército, segundo o ministro Gilmar Mendes? Então, esse é o tipo da declaração que nos deixa realmente muito preocupados, e o ministro da Defesa já respondeu, dizendo que as Forças Armadas, o Exército, têm se dedicado durante o coronavírus ao combate ao coronavírus, né? Então não há genocídio algum, o que há é agora uma modinha, né, de ficar falando do presidente da República com total desrespeito à autoridade máxima da República e chamando o presidente de genocida, o que é um crime, né? Porque genocídio é um crime contra a humanidade, e aí, no caso, estão atribuindo um crime. Então já existe aí, no mínimo, uma calúnia, além de uma atividade política do ministro, que é muito preocupante. E aí, em seguida, a gente vê o ministro Barroso
também falando, né, falando da preocupação dele, tanto com a saúde, como com as redes estando disseminando ódio. Ele está muito preocupado com o ódio e a desinformação disseminada nas redes sociais. Isso eu coloco como presidente do TSE, tendo que tomar uma atitude para evitar que aconteça o que aconteceu no Brexit. O que aconteceu no Brexit? No Brexit, o povo inglês decidiu 2 vezes pela retirada, pela saída da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né, da União Europeia. Então isso foi a vontade do povo. Mas como o ministro Barroso, pelo visto, ele é a favor da União Europeia, ele é contra a saída da Grã-Bretanha, então ele diz que isso foi fruto de desinformação. Assim como, segundo o ministro, as eleições americanas, a eleição do Trump também foi fruto de desinformação, não fruto da vontade de um povo que era majoritariamente conservador, né? Que se vê representado pelo Trump, pelas suas ideias, ao contrário, né, das ideias pregadas pelo Partido Democrata, né? E também as eleições na Índia, segundo o ministro Barroso, também fruto de desinformação. Agora, o presidente da Polônia foi reeleito, um conservador. Pode ser que o ministro Barroso também ache que foi fruto de desinformação. Desinformação essa que precisa ser combatida. Como é que ele está combatendo isso, gente? Combatendo, chamando as plataformas, dizendo que elas têm que retirar, né? Elas têm que cuidar para que não haja fake news. E o ministro tem que retirar das plataformas aquelas informações que, segundo ele, desinforma. Aí o ministro, né, ele diz o seguinte, que ele conta, olha que bonito, gente, vocês têm certeza que vocês vão ficar emocionados. Contamos com a imprensa profissional que sabe separar fato de opinião, a gente tem visto isso, que se move por preceitos éticos, a gente também tem visto isso, e que possa fazer o filtro dessas bobagens que circulam nas redes ao lado dos checadores de fato. Aí eu trouxe, né, essa informação de que foi uma pesquisa feita pelo Instituto Global Edelman Trust Barometer, tá? É um estudo feito por eles em 2018, disse o seguinte, que a imprensa, tá? A imprensa, ela é a instituição menos confiável globalmente. Então, esse resultado apontou que em 22 dos 28 países onde a pesquisa foi feita, ela se encontra no território da desconfiança. E o Brasil certamente é um desses países, se não foi incluído na pesquisa, se fosse incluído, certamente seria um desses países onde a imprensa está realmente assim, um dos últimos locais, uma das últimas posições de instituição confiável, não é? A gente tem assistido jornalista que torce para presidente morrer, pesquisas que são feitas, né, e depois desmentidas, pesquisas eleitorais que são feitas, divulgadas pela imprensa e depois são desmentidas nas urnas. A gente tem visto aí que na questão até do coronavírus, a imprensa se valendo de dados científicos que mudam toda semana, né? Então a gente sabe que não tem uma cobertura parcial, lamentavelmente, por boa parte da imprensa, mas é com essa mídia aí que o ministro Barroso diz contar, essa imprensa profissional, para dizer, junto com os checadores de fatos, o que é verdade, o que é mentira, né, e impor aí um cala-boca, uma censura às redes sociais. Então, assim, eu estou deveras preocupada com isso, tá? Como parlamentar, trabalho todos os dias, né, para combater esse ativismo judicial. Tem uma série de projetos de lei contrários ao ativismo, que visam a responsabilizar esse ativismo, criminalizar toda vez que houver uma usurpação de poder. Isso tem acontecido muito porque, lamentavelmente, o parlamento tem se colocado de joelhos, subserviente ao Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que tem aí parlamentares que têm problemas perante a justiça, né, que temem realmente que haja uma investigação, uma denúncia, que o Supremo possa condená-los,
Mas é isso aí, né? A gente precisa encarar esse fato, né? A gente sabe que você não precisa dever para a justiça para poder ser investigado. Hoje a gente vê isso, né? Existe, além do ativismo todo, né? Agora esse ativismo também foi para inquéritos, né? Ele agora também está sendo utilizado em inquéritos penais, né? Aí no Supremo Tribunal Federal, que está avançando sobre a base de apoio do presidente Bolsonaro. Então a situação é toda muito preocupante e nós temos que continuar sempre atentos, e vocês podem contar com o meu trabalho no combate ao ativismo, que é uma forma da gente preservar a democracia. Enquanto os juízes quiserem fazer leis, quiserem investigar, quiserem decidir quem vai ser diretor da polícia, ou seja, quiserem usurpar sobre competência do executivo e do legislativo, nós não teremos uma democracia efetiva.